Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais o Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. Eu sou seu apresentador, Walter Capanema, e estou muito feliz porque a edição de hoje é uma edição especialíssima. Nós vamos trazer para vocês a história, a evolução da inteligência artificial. A gente vai fazer com vocês aqui uma verdadeira linha do tempo, mostrando que essa ideia da inteligência artificial não é uma coisa de agora, não é uma moda de agora. Afinal de contas, a gente está vivendo realmente a moda da IA. Tem IA em tudo, na televisão, no jornal, no videogame, na música, no filme, tem tudo. Mas se tem essa IA agora, ela surgiu em algum momento. A gente vai começar com vocês trazendo uma verdadeira origem, né, de onde ela teria surgido. A gente vai pensar até no futuro. A gente vai falar do passado, do presente e do futuro da IA nessa edição de hoje do Smart News, ok? Vamos começar do começo. Vamos começar nossa linha do tempo de 1936. Em 1936, o grande cientista britânico Alan Turing, ele concebeu uma máquina com seu nome, a máquina de Turing. Essa ideia, né, um conceito, seria talvez o avô do computador. É justamente um conjunto de fitas, essas fitas teriam instruções nela, essas instruções seriam lidas e até seriam escritas por uma cabeça, e executariam funções, executariam serviços. É algo muito parecido com a ideia de computador. Então, nessa ideia da máquina do Turing, ele estabeleceu talvez os conceitos fundamentais do que seria um computador, né? Ou seja, é uma máquina que recebe instruções e que também responde com outras instruções. E é importante a gente trazer também para vocês aqui uma dica de filme. E é muito importante vocês trazerem para a gente os seus filmes que vocês gostam. E aqui, a nossa sugestão de filme é O Jogo da Imitação, um filme de 2014. E nesse filme conta a história justamente do Alan Turing, do seu trabalho na Segunda Guerra Mundial, ao liderar um grupo de especialistas que quebraram a criptografia da máquina alemã Enigma. Então, os alemães se comunicavam por meio de uma máquina que codificava os seus dados. E era muito difícil. Quando alguém escutava a conversa estava codificada. O pessoal do Alan Turing conseguiu, de uma forma muito engenhosa, quebrar essa criptografia e ter acesso aos segredos de guerra dos alemães. Dizem que a atitude dessa equipe acabou trazendo mais, reduzindo a Segunda Guerra Mundial entre 2 a 3 anos. Né? Isso mostra para a gente o quanto isso é interessante, o quanto a tecnologia ela é fundamental. Vamos agora para 1950. E aqui em 1950 a gente tem aqui também novamente uma atuação do Turing, e aqui ele, por meio de um artigo que ele escreveu, ele concebeu o que seria uma IA, como a IA se comportaria. E esse comportamento da IA derivaria do que ele chamou de um jogo da imitação. Estão lembrados do filme anterior? Bem, não foi tirado, esse título não veio por acaso. O jogo da imitação é a primeira seção desse artigo e é justamente o experimento que ele propõe no artigo, que é o seguinte: você teria um interrogador que estaria fazendo perguntas para uma pessoa e para um computador. E ele está separado, ele não sabe que está falando, ele não sabe quem é o computador e quem é a pessoa. Então, está, por exemplo, assim, está de um lado de uma cortina o interrogador e do outro lado está lá o computador e está lá a pessoa. O interrogador faz perguntas por escrito e entrega lá e passa debaixo da cortina e os dois lá respondem, né? E aí vai verificar se ele consegue identificar quem seria o humano. Se ele de repente chegasse e falasse, olha, é humano, mas era máquina, é porque a máquina conseguiu imitar o ser humano. E se a máquina consegue imitar o ser humano, ela, portanto, seria uma inteligência artificial. Então, é uma ideia, né, rudimentar, uma ideia inicial, muito interessante, mas a gente verificou mais adiante que não é porque um computador ele se comporta com o ser humano que ele vai ser uma inteligência artificial. Não é preciso algo muito complexo para fazer isso. Mais aqui adiante, vamos agora para 1956. Nesse ano foi a chamada Conferência de Dartmouth.
nos Estados Unidos. E nessa conferência de Dartmouth, John McCarthy, Marvin Minsky e outros especialistas, eles se reuniram para justamente fazer se pensar o que seria a inteligência artificial. E esse momento ele é tão importante porque foi um momento em que se utilizou pela primeira vez a expressão inteligência artificial. E quem cunhou o tema é essa pessoa que está aqui na tela, o John McCarthy. O John McCarthy, inclusive, ele criou uma frase que ficou muito famosa: podemos, de fato, criar uma máquina que pensa. E ele, ao criar essa expressão inteligência artificial, ele buscou descrever o campo de estudo dedicado à pesquisa e à criação de máquinas, principalmente computadores, que seriam capazes de realizar tarefas, né, que requereriam a inteligência, jogar xadrez, né, criar um poema, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem aqui para vocês uma sugestão de filme. O filme é AI, Inteligência Artificial, ou IA, Inteligência Artificial, de 2001, do Steven Spielberg. É um filme bem interessante, que tem esse robozinho aqui, esse menino, que foi o menino lá do Sexto Sentido, fazendo uma espécie de uma máquina, né, que ela é adotada por uma família, né, e tem vários dramas, é uma choradeira só, mas ainda assim é um filme interessante, um filme futurista, que vale a pena vocês assistirem, ok? Vamos aqui agora para 1966. Aqui a gente tem no Elisa ou no Eliza o primeiro chatbot. Vocês já devem conhecer o ChatGPT, né? O ChatGPT você coloca um texto e o ChatGPT responde de alguma maneira. Entende? Ou seja, você interage por meio de um chat. É exatamente isso. O Elisa, né, o Eliza, a primeira IA, o primeiro chatbot, não chegou a necessariamente ser uma IA. Ele foi, na realidade, um programa que processava a linguagem natural, a nossa linguagem, né? Então, o programa era um programa que tinha várias versões. Uma versão dele, a versão chamada Doctor, era uma versão que atuava como se fosse um psicólogo, um psicanalista. Ele perguntava para você, por exemplo, como é que você se sente? Como é que você está hoje? Aí você escrevia lá, olha, hoje eu não estou bem. Ele vai perguntar, por que você não está bem? Aconteceu algo? Explique. Aí você explica. Aí você, por que isso aconteceu? Veja, ele não está raciocinando, ele não está criando, ele tão somente está seguindo um script que ele foi previamente ensinado. Então é uma coisa assim muito rudimentar. Mas eu vou aqui mais ainda. Eu vou aqui agora, nós vamos para 1970. Em 1970 você tinha o Aaron. Esse Aaron, ele é bem interessante porque foi talvez o avô do Midjourney, o avô do DALL-E, o avô de outras ferramentas que criam imagem. Vou explicar. Em 1970, o Harold Cohen, um artista plástico, ele desenvolveu um programa que é capaz de criar arte de forma autônoma. E ele dizia que essa arte, né, gerada por uma máquina, ela, de certa maneira, teria sido criada por um programador. O programador que seria o artista, segundo o Harold Cohen. E aí o que acontece? Ele desenvolveu essa IA com o intuito de poder desenhar. E o interessante é que essa IA, ela nunca repetia as imagens eram sempre diferentes. Inclusive, muitas dessas imagens foram para leilão, algumas com um lance inicial de $2.000, que foram revertidos para o Museu do Computador em Boston. Interessante, né? Vamos agora, pessoal, para 1980. Em 80 foram surgindo os sistemas especialistas, como o MySim, lá nos Estados Unidos. Esse sistema ele é bem interessante porque MySim seria em português algo como o sufixo de muitos remédios antibióticos, como micina, né? Se tem vários remédios que têm esse finalzinho micina, seria em inglês MySim. Então esse programa, que também foi um programa experimental, basicamente era o seguinte, ele era voltado para a comunidade médica e você colocava lá uma lista de sintomas e ele sugeria os possíveis antibióticos a respeito. Então ele é bem interessante, né, porque você já tem aqui talvez um começo. Obviamente, por ser algo muito rudimentar, ele não foi aplicado na prática.
E aí, a sugestão de filme é um filme sensacional de 82, Tron, um filme incrível, né? Um filme que envolve aqui um personagem, que acaba um programador que acaba entrando, né, num jogo, algo assim sensacional, incrível, né? Tudo bem que é de 82, né? E hoje, para nossa visão de 2024, ele é profundamente rudimentar e simples. O curioso que esse jogo, né, esse filme, né, o jogo que está dentro do filme, para a época de 82, ele seria profundamente avançado, porque em 82 você não tinha assim personagens nos joguinhos, era tudo quadradinho, né? Era tudo tipo Pac-Man, aqueles joguinhos bem simplesinhos, bem rudimentares do Atari, e o que está aí está avançado. E o que a gente utiliza hoje em dia, em 2024, né? O GTA, o Call of Duty, é muito mais avançado, ok? Vamos aqui agora, vamos para 95, vamos dar um salto bom. Por que a gente está dando esse salto? Porque a gente percebeu que durante muito tempo a inteligência artificial meio que não avançou, não tiveram computadores mais potentes, não tinha muito o que andar. Então só em 95, quando se teve aqui um chatbot chamado Alice, esse Alice ele é o acrônimo em português para Entidade Computacional de Internet Linguística Artificial. Basicamente ele era um tipo de IA, um chatbot com IA, mas era algo assim muito simples, né? Mas que de certa maneira ele ficou muito popular à época. Okay? E ele realmente trabalhava com respostas. Há algumas pessoas que dizem que não seria propriamente dito uma IA, mas talvez uma versão mais atualizada ou mais moderna do Elisa ou Eliza. Prosseguindo, vamos para um caso importantíssimo e famosíssimo. A época em 97, quando Deep Blue, o computador da IBM, desafiou o maior campeão de xadrez de todos os tempos, Garry Kasparov. Kasparov é considerado um dos maiores, se não maior, jogador de xadrez de todos os tempos, e ele foi desafiado pelo computador da IBM Deep Blue, um computador treinado com todas as grandes partidas de xadrez de todos os tempos, para enfrentar, né, o campeão, para enfrentar esse robô, essa máquina. O curioso é que foram dois grandes campeonatos. No primeiro, em 96, o Kasparov ganhou de 4-2, né? E na segunda, na revanche, o Deep Blue venceu, ele venceu, parece que foram 3 vitórias e 2 empates, né? Foi um jogo assim bem interessante. E essa segunda série de jogos, né, esse segundo, foi talvez a primeira situação na história em que um grande mestre de xadrez perdeu para um computador segundo regras convencionais de um campeonato. Muita gente, à época, disse que foi o jogo final entre a raça humana e os computadores. Foi uma coisa assim incrível. Ele foi transmitido pela internet. Naquela época não tinha ainda o YouTube da vida, mas os jogos, os movimentos de xadrez eram reproduzidos num quadro virtual. Ok? E o filme aqui para a gente recomendar para vocês é um documentário Game Over, Kasparov and the Machine, um filme de 2003, que é um grande documentário sobre os bastidores, né, desse evento incrível, desse confronto entre o grande mestre do xadrez e a máquina. Né? O Deep Blue, sem dúvida nenhuma, deu muito trabalho para ele. Posteriormente, até o Kasparov ele chegou e reconheceu que a máquina jogou bem e que ele, eventualmente, cometeu alguns erros. Mas fica a questão, seria capaz do computador vencer o ser humano em alguns outros jogos? Isso você só vai saber quando a gente continuar a nossa linha do tempo depois dos comerciais. Estamos voltando com o nosso Smart News especial sobre inteligência artificial. A gente está fazendo uma verdadeira um verdadeiro passeio histórico sobre a origem da inteligência artificial, o presente e o futuro. Antes do bloco, né, no nosso primeiro bloco, a gente terminou falando, em 97, da grande disputa de xadrez entre o computador da IBM, Deep Blue, e o grande especialista, o grande mestre de xadrez, Garry Kasparov.
grande figura. E é interessante agora a gente dar um outro salto, a gente vai dar um outro salto, a gente vai agora para 2010. Em 2010 surgiu a Siri. A Apple lança a Siri, o seu primeiro assistente pessoal inteligente. Ela, de certa maneira, ela popularizou e humanizou o uso de IA. Realmente era um sistema baseado em IA e ele procurou ser o mais amistoso possível, né? Não era uma voz de um robô que falava daquele modo frio, né? Aquele modo triste, não. Era realmente era uma voz feminina ou masculina, dependendo do país, muito simpática e realmente tinha várias funções e várias atividades, né? E tem lá aquela famosa frase, né? O que posso ajudar você a fazer hoje? Então a Siri ficou cada vez mais popular, ela acabou, de certa maneira, sendo incluída nos diversos dispositivos da Apple, né? Você pode chamar a Siri pelo fone de ouvido e por outros sistemas. Então ela é bem interessante e bem importante. Depois, a gente em 2012 teve a AlexNet e a revolução do Deep Learning. Essa AlexNet, né, justamente era uma rede neural. O que seria essa rede neural? Rede neural, basicamente, é o seguinte: você tem uma rede, e essa rede aqui, ela, de certa maneira, ela acaba sendo alimentada por várias informações, né? Então você vai mandar para ela, por exemplo, uma rede neural com várias fotos, e você diz, olha, essa foto de gatinho, essa foto de cachorro. Você já está, de certa maneira, já colocando etiquetas para que ele possa identificar. E aí, essa rede neural, ela vai justamente pelo aprendizado profundo, né, deep learning em português, aprendizado profundo, ela vai trabalhando em várias camadas. Vai tentar diferenciar o cachorro do gatinho, de repente, pela quantidade de pelos, pelo formato do corpo do animal, ou por alguma outra característica. Um é mais fofinho do que o outro, aí você mande seu e-mail aqui para a gente, para qual que é o mais fofinho, o seu cachorro, o seu gato, e aí ele vai fazendo essa análise. Portanto, você tem uma rede que vai fazendo um processo de camadas para identificar padrões. Então isso daí é um aprendizado profundo, muito parecido com a nossa rede de neurônios cerebrais. Ok? Vamos agora para 2014. 2014 surge também um outro conceito muito interessante chamado redes generativas adversariais. Por favor, telespectador, não saia, não mude de canal, porque esse conceito aqui também é um conceito muito importante. Porque, veja, você tem, portanto, uma IA que ele é capaz de aprender alguma coisa. Bem, Walter, uma IA que ele é capaz de escrever um texto ou de criar uma imagem. Como é que ela chegou a isso? Na realidade, o que você percebe aqui é que essa IA ela foi apresentada a uma quantidade gigantesca de fotos, de vídeos, de texto, de um monte de coisa. E a partir daí, o que acontece? Você tem nessa rede, basicamente, como se fossem duas figuras. A figura, né, o computador, que ele é capaz de gerar esse conteúdo, né, gerar o texto, gerar a imagem, gerar o áudio, e você tem um outro computador, né, um outro sistema, que seria algo como um avaliador. Um gera e outro avalia. E ele avalia se efetivamente aquele conteúdo, né, que foi gerado corresponde ao que foi pedido e ao que foi solicitado. É como se fosse, de certa maneira, um grande controle de qualidade virtual. Então, ele é bem interessante a esse respeito aqui. Vamos aqui agora para 2015 falar da Alexa. Se em 2010 a Amazon trouxe a Apple trouxe a Siri, a Amazon em 2015 traz a Alexa, também com o nome feminino, ou que alguns entendem que pode ser também um nome masculino. Ela traz, portanto, esse assistente virtual para dentro da sua casa, né? Para os seus dispositivos, para o seu telefone, para a sua televisão, para aquela caixinha de som tão bonitinha que você fala lá, Alexa, que horas são? Ou então, Alexa, coloca o alarme para amanhã, às 9 da manhã. Alexa, desligue a luz, ligue a luz. Então ela acaba integrando com vários elementos da sua casa. Você pode, digamos assim, tornar a sua casa vinculada à chamada internet das coisas, ou seja,
coisas do dia a dia que são ligadas a computadores, a sistemas, e ter a Alexa como a grande interface para controlá-las. Você, por meio de controle de comandos de voz, consegue interagir com esse sistema bem interessante. Então você vai lá, Alexa, toca a minha música favorita. Ela vai lá e toca. A minha piada favorita, ela também vai lá e toca. Normalmente, pessoal, esses sistemas como a Alexa e a Siri são muito criticados pelos especialistas em privacidade, porque se dizem que quando todos os comandos de voz que nós mandamos para essas empresas são guardados, né? Eles guardam a nossa voz para fazer padrões. A Apple diz que parou de gravar por padrão, você teria que pedir para gravar. Mas a gente desconfia, né? É possível que realmente eles estejam gravando aqui tudo. Vamos agora aqui para 2016. Agora o Google trouxe o Google Assistant, que justamente ele acaba sendo um assistente que ele fica vinculado a toda a infraestrutura do Google. Vocês estão reparando que as Big Techs todas foram criando os seus assistentes virtuais vinculados à sua infraestrutura. A Siri vinculada a todos os dispositivos da Apple, a Amazon, né, a Alexa vinculada também a todos os dispositivos da Amazon e outros eventualmente que sejam compatíveis, e o do Google também. Você tem, portanto, uma IA que é capaz de conversar com tudo em relação a família do Google, o que torna, portanto, ela muito rica e muito interessante. Vamos falar agora do AlphaGo vencendo o Lee Sedol. Vamos explicar aqui para vocês. Existe um jogo asiático muito famoso chamado Go. Seria uma espécie, mal comparando, como se fosse um xadrez asiático. E lá nesse xadrez asiático, digamos assim, o movimento de vitória, por incrível que pareça, é chamado de Atari. Então você já sabe de onde é a origem da palavra Atari, né, desse movimento de vitória, o checkmate do Go. Dizem que o Go é profundamente complexo e é capaz de ter aí uma quantidade gigantesca de combinações de movimento. Por isso seria um grande desafio para a IA poder jogar contra um grande jogador. E o Lee Sedol é um grande jogador, eu acho que inclusive ele é coreano, salvo o melhor juízo. E aí teve um campeonato, né, entre o Lee e a máquina, né, de um consórcio comandado pelo Google. Esse consórcio aqui, chamado, né, de DeepMind, outros dizem que é AlphaGo, foi capaz aqui de criar uma IA capaz de jogar um jogo de Go. E o curioso é o seguinte, olha só, gente, de cinco partidas, quanto maior campeão do jogo de Go, adivinha quantas vitórias a máquina teve? 4. De 5, ela venceu 4. Olha que máquina. Inclusive, o curioso é que o Lee Sedol, em um momento ele ficou triste, humilhado, ele falou o seguinte: eu nunca pensei que um programa de computador pudesse jogar de forma tão maravilhosa. Então vocês estão vendo aqui, gente, o quanto esses computadores são incríveis e são capazes de trazer para a gente situações imprevisíveis. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: talvez não exista um jogo que a IA não seja capaz de jogar. Portanto, no futuro, né, a gente vai ver, portanto, aí a IA jogando GTA ou um FIFAzinho com a gente. Vamos lá agora para 2020. 2020 surge aqui com a gente o ChatGPT. A OpenAI, né, que então ela era uma fundação, faz surgir aí o GPT número 3. E esse GPT número 3, ele acaba sendo uma linguagem, um modelo de linguagem com 175 bilhões de parâmetros. Então ele é capaz de gerar um texto de forma coerente, um texto que atende um contexto que é apresentado pelo indivíduo, ele traduz idiomas, ele responde perguntas, ele escreve texto e até é capaz de criar código de programação. Sim, o GPT-3 já era capaz de criar programas de computador. Você chega lá, olha, ChatGPT, crie para mim um programa de computador, um joguinho tipo
Space Invaders, se você tiver mais de 35 anos sabe que jogo é esse, cria um jogo Space Invaders para eu poder jogar dentro do navegador. Ele vai lá e cria para você. Você só precisa recortar e colar. E tem uma frase muito famosa, né, do Sam Altman, o criador do ChatGPT, que é: o GPT-3 é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para muitos propósitos, né? Inclusive propósitos malignos, mas a gente espera que as pessoas utilizem para propósitos positivos. Em 2023 surge a primeira versão do ChatGPT, né, que é colocada publicamente aí para a gente, né? Ele, portanto, ele é um modelo de negócio bem interessante, um modelo de IA fundamental. Muita gente começou a usá-lo de forma gratuita, né? Depois viu que ele passou a ter um modelo gratuito e pago, e de certa maneira ele foi talvez o início de uma grande revolução que nós estejamos vivendo agora, em que a IA procura fazer parte de tudo. Mais é que ainda, vamos para 2024. 2024 a gente passou a ver, portanto, diversos avanços, mais avanços no ChatGPT. O ChatGPT, inclusive, passou a ser mais moderno, mais atual, aguentar uma quantidade muito maior de entradas de texto. Então você pode colocar para ele uma quantidade muito grande de texto, ele responder esse texto muito grande, ele tem, portanto, uma memória maior. Surgiram IAs capazes de criar vídeo a partir de texto, o que é uma coisa incrível, e, portanto, a gente vê aí essa IA mais ligada ao nosso cotidiano. Ela passou a fazer parte da nossa vida cada vez mais, né? A gente só está começando a perceber o potencial da IA agora. Vamos falar agora do futuro. Vamos falar, portanto, aqui as previsões de 2025 a 2030. O que tem de previsão aqui? Se espera que a IA que ela prevaleça e apareça em grande quantidade, uma quantidade cada vez maior de indústrias: saúde, transporte, manufatura, serviços financeiros. Dizem até que estão planejando colocar IA em filmes e música, o que vai dar muita dor de cabeça, né? E, portanto, essa automação ela pode provocar aí diversos efeitos. Você pode ter uma quantidade muito grande de pessoas que vão perder emprego, dado a automação, como você também pode ter também o surgimento de diversos outros empregos e profissões diante dessa necessidade de ter alguém para controlar essa IA. E a recomendação de filme é Ready Player One, um filme também bem interessante, onde você tem aqui um personagem, né, que ele, um herói, né, um jovem que ele vai interagir no mundo virtual muito parecido com o nosso metaverso. A gente pode também, essa ideia do metaverso que foi popularizada pelo Meta Facebook. Então, portanto, a gente pode imaginar que essas tecnologias imersivas, especialmente ligadas com a IA, sejam cada vez mais prevalentes. Mas aqui ainda, vamos pensar aqui 2030, 2040 e por aí vai. Há a possibilidade de pensar numa IA geral, né? Essa IA geral é uma IA que seja capaz de simular com mais detalhes um cérebro humano. Enquanto a gente tem IAs específicas, que são IAs que são capazes, por exemplo, de criar uma música, criar um texto, ou então indicar qual é a melhor rota para o seu trânsito, vai ter também essa IA geral, essa previsão, que ela vai ser capaz de simular com maior detalhe um ser humano, o que pode dar aí diversos problemas, diversas dores de cabeça. Então, essa questão da inteligência artificial geral, até algumas pessoas dizendo que isso pode chegar mais cedo, que a OpenAI teria já planejado algo nesse sentido. Por enquanto, o que a gente tem aqui são conspirações e são talvez fofocas. A partir então de 2040, né, o que a gente pode colocar aqui é a possibilidade de se ter uma integração do homem com a máquina, né, você ter próteses inteligentes, próteses ligadas à IA, você não precisa mais se conectar à IA. A IA faz parte do seu corpo. E aí tem uma frase muito interessante do Elon Musk que fala que um futuro próximo será difícil dizer onde terminamos e onde a máquina começa. Bem interessante isso.
E 2050 em diante, a gente pode talvez pensar numa IA super inteligente, numa IA que é capaz de se tornar mais inteligente que o ser humano, né? Que ela vai ser capaz de fazer coisas incríveis, nunca antes imaginadas. Bem, isso é complicado, você já deve ter visto aquele filme O Exterminador do Futuro, e é muito complicado quando a gente tem computadores inteligentes demais. Mas a gente espera que o futuro seja incrível. Então, pessoal, vocês viram aqui na nossa edição de hoje do Smart News que foi uma verdadeira aula envolvendo a IA. A gente foi lá do passado, começando lá com Alan Turing, e a gente foi com o futuro. Espero que não tenhamos esse Exterminador do Futuro, ok? Então, pessoal, olha, muito obrigado por estar com a gente aqui em mais uma edição do Smart News. Você nos acompanham pelas as redes sociais, mandem para a gente aqui as suas sugestões de pauta, de filme, ou de algum assunto que vocês gostariam que a gente tratasse, e eu espero vê-los na nossa próxima edição. Muito obrigado e até lá.